Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar aqui como seria a nossa vida, a sociedade, se soubéssemos o dia e quando vamos morrer. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, um vídeo filosófico aqui, um vídeo extremamente aí pra gente pensar, refletir aí nas nossas ações e como estamos agindo. Porque eu vou começar perguntando pra você o seguinte: o que você faria se você soubesse o dia e a forma como vai morrer? Ou seja, imagine que você vai morrer daqui 60 anos de um acidente de carro. Ou você vai morrer daqui 3 dias de um infarto fulminante. Ou daqui uma hora você vai tropeçar, cair, bater a cabeça e morrer? Essa é a pergunta que eu quero que você tenha em mente, porque isso, como é que vai moldar? Como é que a gente vai agir? Será que a gente vai se tornar pessoas boas? Será que nós vamos querer correr e fazer tudo que nunca fizemos, não tivemos chances de fazer? E é justamente isso que uma matéria da BBC trouxe pra gente aqui. Essa matéria que tá na sua tela aqui, ó, como seria a nossa vida se soubéssemos quando vamos morrer? Ela já começa dizendo aqui, né, que é impossível a gente saber isso, como cada pessoa, quando vai morrer e como vai morrer. Mas se a gente fizer essa pergunta hipoteticamente, a gente pode procurar algumas respostas interessantes, né? Então é o seguinte, ó. Começa falando aqui o que aconteceria se não houvesse dúvidas sobre o momento de nossa morte e tal. Aí já fala aqui de pessoas saudáveis. Você é uma pessoa saudável tal. A morte fica ali no nosso subconsciente para quem é saudável. A gente não pensa que um dia nós vamos morrer. Nós nos preocupamos com coisas mais imediatas, como preciso ir na escola, preciso ir no mercado, preciso fazer aquele plano de negócios, sabe, esse tipo de coisa. Não pensa, nossa, eu vou morrer um dia, então eu vou fazer isso porque eu vou morrer um dia. Entendeu? Para as pessoas saudáveis, mais para frente vai mostrar ali as pessoas que estão ali já em cuidados paliativos, como elas pensam e como elas, a partir do pensamento delas, os pesquisadores ali desenvolveram ali algumas teorias. Então, a matéria diz aqui, primeiramente, como a morte define o comportamento do mundo, porque o mundo como a gente conhece hoje é moldado no conceito de morte aleatória, você não saber o dia e nem a hora. Nos anos 80, então vamos voltar lá nos anos 80, psicólogos passaram a estudar como lidamos com a ansiedade e o medo da percepção de que não somos nada além de, agora aqui calma, tá? Você que tem uma crença religiosa, você aqui, peça de carne consciente que respira e defecam e que podem morrer a qualquer momento. Então, como as pessoas reagem ao saber que, na verdade, para os psicólogos aqui que fizeram esse estudo, são simples peças de carne conscientes que respiram e defecam e que podem morrer a qualquer momento. Como define aqui o Sheldon Solomon, vou falar bastante do Solomon ao longo aqui, professor de psicologia da Skidmore College, em Nova York. Ele criou lá a teoria do gerenciamento de terror, que sugere que os humanos se apegam a crenças culturalmente construídas, tá? De que a nossa vida tem valor, ou seja, você acha que eu sou um pedaço de carne que come, caga e não sabe quando vai morrer? Você tá louco? Na verdade não, olha lá, é o que ele tá dizendo, ó. As pessoas se apegam a crenças culturalmente, de que nossa vida tem valor, a fim de afastar o que de outra forma seria um terror existencial paralisante. Ou seja, você realmente ser simplesmente um pedaço de carne que defeca e não sabe quando vai morrer. É melhor você se apegar a algo que não diga isso. Então, continuando aqui, ó. Em mais de 1000 experimentos, pesquisadores concluíram que quando a gente é lembrado de que vai morrer, nos apegamos mais às nossas crenças e nos esforçamos para aumentar o senso de valor próprio, de que a gente é alguém. Agora, olha que interessante isso daqui. Ficamos também mais defensivos de nossas crenças e reagimos com hostilidade a qualquer coisa que ameace. Nos estudos, eles pegaram aqui e projetaram a palavra morte em 42,8 milissegundos na tela. E isso já teve um efeito na pessoa, tá? Já fez ela começar a engatilhar mudanças comportamentais. É a mesma coisa que nem tá falando aqui, você conversar com uma pessoa dentro de uma funerária. Você vai começar a falar, puxa vida, fulano morreu, eu não tô afim de morrer. Então já começa a mudar seu comportamento. E como são essas mudanças? Olha lá.
Quando lembrados da morte, tratamos os que são semelhantes a nós em aparência, inclinação política, origem geográfica, crença religiosa de forma mais favorável. E nos tornamos mais desdenhosos e violentos com pessoas que não compartilham dessas semelhanças. Ou seja, quando você começa a pensar que você é realmente um mortal, que você vai morrer um dia, você começa a dar mais valor às pessoas da sua região geográfica, da sua família, que tem as mesmas crenças que você, essas coisas. E que os outros, não, nossa, pra que eu vou me preocupar com o cara lá em Bangladesh? Eu quero que se exploda. Eu vou me concentrar aqui com quem tá aqui defendendo os meus ideais. É isso que tá querendo dizer. Professamos, um compromisso mais profundo com parceiros românticos que validam nossas visões do mundo. E estamos mais inclinados a votar em líderes mão de ferro que incitam o medo em pessoas de fora. Também nos tornamos mais nihilistas. Nihilistas é um conceito difícil, tá, de eu explicar aqui. É pessimista, vamos dizer assim. Bebendo, fumando, comprando e comendo em excesso. E ficamos menos preocupados com o meio ambiente. Ou seja, eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer daqui sei lá quanto tempo e dessa forma. Então pra que eu vou me preocupar em fazer exercício físico? Eu vou comer mesmo, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou fazer tudo que der vontade. E também vou atrás de pessoas aí com os mesmos pensamentos que eu, né? Aí a sociedade, ela tá dizendo, se todo mundo soubesse o dia e a forma da morte, a sociedade poderia se tornar mais racista, xenófoba, violenta, belicista, auto e ambientalmente destrutiva do que já é. Então não seria um bom negócio todo mundo saber o dia e a hora da sua morte, porque a sociedade ia por água abaixo. Mas existem aqui pessoas diferentes que quando sabem que vão morrer, não pensam em encher a cara, beber e fazer tudo quanto é coisa porque vai morrer. Pensam de uma forma diferente. Aí eles dão o exemplo aqui dos monges budistas da Coreia do Sul, que não respondem dessa forma aos lembretes da morte. Eles usam ali um pensamento chamado de reflexão sobre a morte e notaram que as reações são diferentes se pessoas pensam em morte de maneira ampla ou, ao contrário, se forem específicos sobre como o episódio ocorreria e qual impacto teria em sua vida. Então, se você soubesse especificamente como o episódio ocorreria e qual impacto teria na sua família, as pessoas ficariam mais altruístas. Aí dá o exemplo aqui de doar sangue, né? Mesmo que não esteja pedindo para você doar sangue. Elas poderiam ficar mais abertas a refletir sobre os papéis positivos e negativos de eventos em suas vidas. E com essas descobertas, saber o dia da morte poderia levar indivíduos a focar mais em objetivos de vida e vínculos sociais ao invés de se isolarem. Então, se você soubesse como iria acontecer, o que aconteceria com sua família, o dia de sua morte, tudo, você poderia agir de uma forma diferente, ó. Eva Jones, professora de psicologia da Universidade de Salzburgo, na Áustria, diz, olha que interessante, entender a escassez da vida, ou seja, que a gente vai morrer, pode aumentar a percepção de valor da vida e desenvolver um senso de que estamos todos no mesmo barco, aumentando a tolerância e a compaixão e minimizando respostas defensivas. Então a sociedade aqui, ela diz que pode, se todo mundo souber que vai morrer, quando vai morrer e como, lembrar que estão todos no mesmo barco e trabalharem de forma conjunta para fazer um mundo melhor. Eu duvido muito que ia acontecer isso, tá? Eu acredito que ia lá pro primeiro caso. Se todo mundo soubesse o dia e a hora que ia morrer, a maioria ia descambar. Então tá aqui, ó. Eles vão usar aqui pacientes e cuidados paliativos, ou seja, o que é um paciente de cuidado paliativo? Aquele que já não tem mais o que fazer, está simplesmente esperando a hora da morte. Você não tem como curar aquela doença e tem uma pessoa cuidando ali dela, só aguardando. Então você sabe, olha aqui, pensa nesse negócio, que coisa. Você sabe que vai morrer e não tem o que fazer. Aí os cientistas estão falando o seguinte, ó, tem duas coisas que esses pacientes fazem. Duas fases. A primeira, eles questionam a própria premissa de seu diagnóstico, perguntando se a morte é evitável ou não, tá? Depois disso, eles começam a aproveitar o máximo do tempo que lhes resta, tá? Então, ou decidem colocar toda a sua energia, já que me resta aí 6 meses de vida, toda a minha energia eu vou colocar para descobrir uma cura para essa minha doença, porque eu quero continuar vivo. Ou outro diz o seguinte, poxa, eu só tenho 6 meses de vida,
Então eu vou fazer, sabe o quê? Vou aproveitar esses momentos com quem eu amo, com a minha família, vou fazer coisa que eu gosto, coisa que me traz alegria. E aí tá aqui dizendo, os mesmos processos provavelmente aconteceriam sob um hipotético cenário, que a gente soubesse a data e a forma da morte. Aqui, ó, mesmo que você saiba para morrer daqui 60 anos, uma hora de 60 anos vai se transformar em uma década, meses, dias, e aí eventualmente o dia chegaria. E aí as pessoas iriam nessas duas direções. Ah, não, vou morrer só daqui 60 anos? Não se preocupa. Mas conforme vai chegando perto, ou você vai tentar evitar a sua morte, aí ele vai dar o exemplo aqui. A pessoa, ela sabe que vai morrer afogada, então a pessoa se viraria o as na natação. Ela faria todo o treino diário de natação para não morrer afogada, para evitar essa morte afogada. Aí ele tem outros que diz que se você fosse morrer de acidente de carro, então você iria evitar veículos na data da sua morte de todas as formas possíveis. Já outros não, sabendo que ia morrer, simplesmente aproveitar a vida de uma outra forma. Já a pessoa que aceitasse, né, a morte, ao invés de nadar ou evitar o veículo, fazer de tudo para evitar a morte, poderia ali direcionar ali, fazendo, não, eu vou morrer, então quer saber, eu vou escrever o livro. Eu vou fazer uma obra aqui excepcional, que meu nome vai ficar lembrado para a história. Ou eu vou fazer aqui 2 casas aqui, vou dar uma para cada filho, para eles irem para frente na vida e tudo mais. Então, você ou evitaria a morte, ou você aproveitaria e faria o que te desse prazer, né? No caso, escrever um livro ou construir as casas aí. Recentemente, evidências de pessoas que sobreviveram a traumas, que passaram a ter noção limitada do tempo. O que eles querem dizer aqui? Essas pessoas que sofreram um acidente, por exemplo, e chegaram a estar mortas e então voltaram. E aí elas dizem que voltam completamente diferentes. Elas chegam à conclusão de que, uau, a vida é curta, eu vou morrer um dia, preciso tirar o máximo de proveito disso. No entanto, aqui, nem todo mundo se tornaria o melhor de si próprio. Em vez disso, muitas pessoas provavelmente escolheriam acabar com a vida e parar de contribuir significativamente com a sociedade. Ou seja, para que eu vou me dedicar a reciclar o meu lixo se eu vou morrer? Isso não me importa, não faz mais sentido para mim. Para que eu vou tomar um refrigerante zero açúcar se eu vou morrer? Eu sei que eu vou morrer dessa forma e daqui tanto tempo. Então eu vou tomar um monte de refrigerante sem açúcar, com açúcar, né? E vou comer um monte de bolinho industrializado, vou comer um monte de porcariada aí, ou seja, não tá nem aí, aqui ele dá exemplo aqui de chocolate, um monte de coisa arada aqui, né? Aí aqui eles chegam à conclusão de que possivelmente, se você soubesse que ia morrer, quando e da forma, você ia alterar entre esses dois lados. Ou você ia descambar, não, essa semana eu vou comprar um monte de sorvete, vou ficar só sentado aqui no sofá, assistindo ali na Netflix. Aí na semana seguinte você ia mudar, falar, não, eu preciso me levantar, vou lá dar sopa pra galera, vou ajudar a distribuir sopa pros mais humildes e tudo mais. E agora essa parte aqui, ó, é muito interessante porque mostra como o mundo, as novas coisas que surgiriam no mundo, se a gente soubesse quando fosse morrer e como. E aqui, ó, pessoas podem começar terapia, o que acabaria desenvolvendo uma sub-área relacionada à morte. Ou seja, teria todo um novo ramo de pessoas estudando para conversar com as pessoas e trabalhar a mente delas para elas entenderem que vão morrer um dia daquela forma. Novos rituais sociais e rotinas poderiam surgir, como dias de morte celebrados como aniversários, mas contados para baixo ao invés de para cima. Então você começa a contar, você não tem um ano, 60, 59, 58 e por aí vai. Cultos poderiam surgir no rastro virtual. Vamos começar a adorar esse sistema que nos diz quando vamos morrer? Fazer oferendas ao sistema? Entregar nossas filhas ao sistema? Questiona aqui. Os relacionamentos seriam certamente afetados. Ó, você vai se casar com uma pessoa. Pensa isso. Eu vou me casar com a moça aqui da minha vida, mas aí você descobre que ela vai morrer 10 anos antes de você. Aí você fala, não, então eu não quero mais casar com você. Porque eu vou ficar 10 anos sem você. Então isso daí já gera um problema. Por exemplo, lá nos aplicativos que fazem relacionamentos amorosos, teria lá, qual a data da morte?
E as pessoas poderiam escolher pessoas que fossem morrer próximo à idade delas, para não ficar muito tempo sem. Se você passa lá décadas com uma pessoa, você vai sentir falta dessa pessoa. Então, isso seria minimizado, né, se você e ela morressem praticamente no mesmo período. Outra coisa que seria que filho, se você soubesse aí seu filho quando fosse morrer, você poderia abortar os fetos que fossem morrer muitos jovens para evitar a dor de perder um filho. Outros, sabendo que não viveriam até certa idade, poderiam aí optar por não ter filhos ou ao contrário, ter um monte de filhos. Tá vendo tanto de coisa que implica isso daqui, saber o dia e como vai morrer? Também teríamos que lidar com novas leis, ou seja, o cara vai contratar alguém que sabe que vai morrer lá daqui tanto tempo no trabalho. Mas diz aqui que, por exemplo, para cargos públicos importantes, como por exemplo um presidente, teria que ser obrigatório saber a data da morte. Por quê? Porque já pensou o presidente assumir e morrer depois de 3 dias? E outra coisa que eles falam aqui, soldados, também teria que colocar ali na identificação a data da morte, porque vai que ele some e aí você quer tentar descobrir se ele está vivo. Era só você ver lá, não, ele já morreu, ele ia morrer aqui nesse dia e dessa forma, então pouparia buscas. E tá falando mais aqui, ó, da indústria funerária. A funerária seria impactada, porque a indústria funerária lida ali com a sua emoção, né, com a família enlutada, e tira o dinheirinho que pode ali daquela família, né? Agora, se a família se preparasse, sabendo que ia morrer dia tal, da forma tal, já começaria a preparar isso daí, conversar com a funerária e teria aí a funerária, não a forma que trabalha hoje. Poderia se planejar, como por exemplo, você paga aí o INSS ou a sua previdência privada. Você está se planejando para que quando você aposentar, você vai ter ali um dinheirinho. Então seria a mesma coisa que isso. Quando você fosse morrer, você já estaria tudo pronto, você daria uma festa, que aqui dá até o exemplo de quem faz eutanásia hoje, faz uma festa no dia da sua eutanásia. Lembrando que a pessoa que comete eutanásia, que está realmente numa situação crítica, muito difícil, que não tem mais volta. Então, tá até na matéria descrita aqui, quando você sabe que você vai morrer, que nem tá falando aqui, lá em 90 anos e dormindo, você tá tranquilo. Agora, se você vai saber que vai morrer daqui muitas décadas e vai passar muitos anos sentindo muita dor por causa de uma doença, as pessoas, quando sabem que pode acabar com sua própria vida, cometer a eutanásia, ficam melhor. O exemplo aqui mostrou. Então, meus amigos, a gente viu aqui que a civilização humana se desenvolveu totalmente ao redor da ideia da morte. E que se esse conhecimento minar, o nosso sistema de vida seria completamente mudado. Você viu aqui que mudaria completamente a sociedade, ou ela viraria altruísta, ou tava nem aí pro meio ambiente, para nada, porque ela ia morrer e foda-se o resto. Ou a pessoa se comportaria de duas formas, alternaria entre momentos bons e ruins, como mostra aí pacientes em estado aí, terminal, né, que estão com cuidados paliativos. Você, o que você faria? Eu quero que você coloque nas opiniões. Você pensaria em realmente se entregar, só assistir TV, comer porcaria e tal, já que você ia morrer mesmo? Ou você gostaria de deixar seu nome escrito, fazendo um livro, criando alguma coisa aí que você tivesse um destaque, que as pessoas sempre lembrariam do seu nome? Lembrando que para os egípcios a morte ocorre 2 vezes, tá? Uma, quando seu corpo morre, e a segunda, quando param de falar o seu nome. Eu achei demais esse conceito. E vou recomendar aqui no final para você ouvir uma música do Raul Seixas, Canto para Minha Morte. Vou te encontrar vestida de cetim, uma música sensacional. Ele até fala no meio da música, qual será a forma da minha morte? E ele vai descrevendo várias formas assim, e ele fala, a cabeça bate no meio-fio. Aí ele diz também, vem, mas demora a chegar, pois te odeio e amo, mote, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. Escute essa música, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para você ouvir. Eu até arrepiei aqui ouvindo essa música, eu adoro essa música aqui. Então, o link para essa matéria, para você ler com calma, né? Eu pulei várias partezinhas aqui, como vocês viram. Vai estar aqui na descrição desse vídeo também, e eu quero saber a sua opinião. Enquanto isso, você pode fazer uma viagem com a gente para Bolívia, tá? A primeira viagem ufológica do Canal Assombrado está com as inscrições quase encerrando. Então garanta a sua, tá? Garanta a sua, veja o trailer a seguir e mais informações estão na descrição. Assombrados, um grande abraço e tchau!
Fala, assombrados, eu sou o Matheus. Eu sou a Ana Paula. E nós estamos aqui para trazer uma notícia sensacional para vocês. Queremos convidá-los a fazer conosco a primeira viagem ufo-arqueológica do canal Assombrado. E sabe para onde que a gente vai? Nós vamos para a Bolívia, um país aí repleto de mistérios. E vamos visitar diversos locais, como por exemplo... Vamos levar você para o lago mais misterioso da Terra, o Titicaca. Vamos passar também pelas ruínas de Pumapunco, que possui blocos pesando toneladas cortados como se fosse manteiga. Tecnologia de fora da Terra? Visitaremos a cidade de Tiahuanaco, que remonta a milhares de anos atrás. Vamos ver também a Porta do Sol e o Templo de Kala Sassaya, com os rostos esculpidos em suas paredes e que lembra uma reunião de seres extraterrestres. E muitos outros mistérios. E além disso, além do Matheus, da Ana, vamos ter guias locais, gente que vive lá, que sabe de tudo ali, que vai explicar cada localzinho onde a gente for e tudo mais. Mas não é só isso, além do Matheus, da Ana e dos guias locais, vamos ter aí o Alcione Giacometti. Quem que é esse homem, Ana? Ele faz isso há mais de 20 anos com os maiores pesquisadores do mundo no assunto. E agora com o Assombrado. Será uma viagem inesquecível e você pode conferir toda a programação, maiores informações no link que está aqui na descrição deste vídeo. Mas não marque bobeira porque são só 20 vagas. Assombrados, nos vemos lá na Bolívia! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Matheus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.